Leitura do livro dos profetas. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Festa da Santíssima Trindade. Na nossa igreja, todas as festas, elas são marcadas em função da Páscoa. A Páscoa é a mãe de todas as festas. 50 dias depois da Páscoa, temos Pentecostes. O primeiro domingo depois de Pentecostes, Santíssima Trindade. A primeira quinta-feira depois da Santíssima Trindade, Corpus Christi. E logo em seguida, teremos então a festa em honra do Sagrado Coração de Jesus. Todos os anos é a mesma coisa. Fazemos o mesmo ciclo, porque celebramos o mesmo mistério. E na festa da Santíssima Trindade, uma catequese bem fundamental a respeito da Santíssima Trindade. Quero chamar a atenção para o salmo de meditação de hoje, como o salmista, contemplando tudo que existe, o céu, a lua, o sol, o mar, ele vai perguntar, mas diante de tudo isso tão grandioso, o que é o homem, Senhor, para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Vejamos aí como é bonito, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com o dedo de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Deus não desiste da humanidade, porque nós somos as criaturas mais importantes do projeto de Deus. O Criador, quando fez tudo o que existe, por fim, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando tudo estava bem feito, tudo bonito, ele disse que tudo era muito bonito e bem feito. Ele disse: só tem uma coisa que eu não gostei. Deus disse: só tem uma coisa que não está muito bom. Aí ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. Constituiu, portanto, a família, instituiu a família como lugar da comunhão, do amor, da bondade, da doação, do serviço. A família que vai ser o reflexo da convivência trinitária. A comunidade do céu,
que se mistura com a comunidade da terra, com a humanidade. O que é o homem, Senhor, para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Deus vai dizer, é a minha imagem e a minha semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim, sendo o produto principal, a obra-prima de nosso Senhor, então, neste sentido, ao olharmos uns para os outros, devemos contemplar a imagem de Deus. Só que ao longo do tempo, essa liberdade que Deus deu, pois nós somos os únicos seres que temos a liberdade, temos a capacidade de responder a Deus, de dialogar com Ele. Foi a nós que Deus nos deu, foi a humanidade a quem Deus deu tudo o que Ele fez. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. E o homem deu nome a tudo o que existe como parceiro de Deus. Ora, a humanidade se apossou da obra divina e começou a fugir do projeto de Deus e começou a manchar a imagem e a semelhança de Deus. Deus envia os patriarcas, envia os profetas, envia os sacerdotes, mas o homem não quer saber. É quando Deus envia o próprio Filho. Ele mesmo se faz carne, habita entre nós, para compreender o mistério da humanidade. Ele diz, não, eu não fiz o homem para isso não. A minha vontade é que ninguém se perca. Grande é o interesse de Deus por nós. Saiu do céu e veio em busca da humanidade para salvar a humanidade. No Filho, Jesus Cristo, uma vez por todas, Ele oferece então o sacrifício, a sua vida em sacrifício, realizando a obra da redenção, a obra da salvação. E assim Ele recupera a humanidade perdida novamente para Deus. Ontologicamente Ele salva toda a humanidade. Logo, o Filho é o Salvador. E nós que antes nós tínhamos apenas a dignidade de criatura, nós fomos promovidos. De criatura passamos a ser filhos. Porque no Filho todos nós nos tornamos filhos. Contemplando o céu, as estrelas, tudo que existe. O que é o homem, Senhor, para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Deus cuida da gente, Deus cuida e protege a humanidade, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que o Filho, ao morrer na cruz, sabendo muito bem qual era a missão, realiza a salvação da humanidade. A comunidade trinitária, sabendo que nós não teríamos a capacidade de compreender esse mistério, aí o Filho diz, eu vou mandar o Espírito Santo. Aí enviou o Espírito Santo para nos ajudar a compreender o que é difícil de entender. E é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos ajuda na compreensão do mistério, é o Espírito Santo que reúne a igreja, é o Espírito Santo que nos ajuda a abrir o coração para poder a graça de Deus penetrar em nossas vidas. Como Deus nos ama e como Deus nos quer bem. Resultado, Deus jamais nos abandonará. Jamais. Sabendo disso, todos os domingos nós estamos aqui para agradecer ao Pai do céu, reconhecendo a bondade de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo o carinho que Deus tem para com todos nós. Ele nos trata como filhos. Ele é o nosso Pai. Aí Ele pede de todos nós que vivamos como irmãos, que vivamos como irmãos, que estabeleçamos na terra a fraternidade universal. O Papa João Paulo II falava muito da nova civilização do amor, que a humanidade, crendo
a humanidade acreditando neste Deus que tem um carinho todo especial por todos nós, nós possamos então reverter esta crença na solidariedade, na fraternidade, gerando a civilização do amor, expulsando a civilização do ódio, da violência, do roubo, da ganância, do descompromisso, e trazendo então a nova civilização do amor, aonde o homem volta para o centro, como sendo imagem e semelhança de Deus. A responsabilidade é nossa. Aí, para poder cumprir essa missão e levar a todo mundo esta verdade, ele então instituiu a igreja, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros deste corpo, e nós temos a missão de cuidar uns dos outros. O marido tem a responsabilidade de santificar a esposa a responsabilidade de santificar o marido, os pais de santificar os filhos, e assim vamos tomando conta uns dos outros, porque no corpo, quando um membro sofre, é todo o corpo que padece, é todo o corpo que sofre. Logo, a igreja é o sinal da salvação de Jesus Cristo no mundo, e a igreja somos nós. A igreja somos nós. Pois então, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito é o Santificador. Na comunidade primitiva, no início do cristianismo, na catequese primitiva, foi criada então em sinais para ajudar na fixação da Santíssima Trindade. Aí foi criado o que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós invocamos sobre o corpo da gente em forma de cruz a Trindade Santa, o nosso Deus. E quando a gente amanhece o dia com muita pressa e não tem muito tempo de rezar, quando a gente se lembra de fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já é uma grande oração que a gente faz. E hoje a gente vê tanta gente fazendo isso. Quando o jogador de futebol vai entrar no campo, ele faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente entra no mar, né? Primeiro molha a mão, né? Com medo de morrer, né? Com medo de dar um ramo, né? A gente molha a mão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando os dois vão lutar, dá pancada um no outro, também faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando a gente se livra do mal, alguma coisa que ia acontecer não aconteceu, graças a Deus. Ou seja, a gente invoca o nome de Deus, e assim o nome de Deus é honrado e respeitado, e a gente sabe que só Ele pode. Aprendemos da igreja primitiva este sinal, e também o pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Quanta coisa que a gente pede, não é? Isso deu muito trabalho a gente quando era criança, né? Que a gente aprendeu a palavra, mas não sabia como era, para onde ia a mão. Monsenhor Expedito, lá de São Paulo, do Potengi, muito engraçado, ele perguntou um dia a um agricultor: o senhor sabe fazer o em nome do Pai? Ele disse: eu sei o palavreado, mas não sei espalhar na cara. Deu muito trabalho para nós. Uma vez aprendendo, então a gente faz com todo carinho. É um gesto católico em que a gente então lembra cada vez mais de nosso Senhor. Assim, sabendo que Deus tem, que nós estamos no coração de Deus, sabendo que nós temos assim esse cartaz, porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então a gente precisa corresponder através das atitudes da gente. Amando o outro, respeitando o outro, a gente precisa, combatendo o mal dentro da gente, e a gente precisa respeitar o outro como imagem e semelhança de Deus. O mundo está virado do jeito que está, porque o homem está esquecendo do temor de Deus.
O homem, mais uma vez, quer ficar no lugar de Deus. Está esquecendo que tem um ser superior. Está esquecendo que tem um temor de Deus, que a gente tem que prestar contas a Ele. Aí quando a gente esquece o Pai do céu, esquece que a gente é irmão um do outro. Deus é tão bom que nos poupa de fazer grandes viagens em busca dEle. Basta a gente entrar para dentro da gente mesmo, porque Ele nos constituiu templos do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Deus habita em nós. Mais uma razão para nós nos respeitarmos, porque a Santíssima Trindade habita em nós. Aí todos os domingos nós voltamos aqui para nos alimentarmos da palavra, para nos alimentarmos do pão vivo descido do céu. E ele disse: quem come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós acreditamos nisso, por isso estamos aqui. Mas faça diferente a sua semana. Você que comungou essa semana, que escutou a palavra, coloque em prática a palavra. Peça a força do Espírito Santo para amar, para perdoar, acolher o outro, para ser igreja, ser sinal de salvação para o outro. E assim estaremos atualizando o mistério da Santíssima Trindade em nosso meio. Última coisa, realize isso na sua família. A família é convidada a ser a igreja doméstica. A família é convidada a ser a igreja doméstica. Quando a família for essa igreja doméstica e o pai e o sacerdote juntamente com a mãe, então as crianças já vão aprender no seio da família. A catequese vai ser no seio da família, porque ali tem, de fato, concretização do projeto de Deus, a igreja na família. Pois então, que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os nossos projetos e que nós saiamos daqui cheios do poder do Espírito Santo e felizes, porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Aí a igreja no século IV criou uma fórmula chamada de credo, para poder lembrar a igreja toda, a humanidade inteira, no que é que a gente deve acreditar. E é o que a gente vai fazer agora. No número 11 do nosso folheto, professemos a nossa fé, fazendo bem bonito entre os homens e as mulheres. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,